Há 2 anos, o Paraná recebeu o reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. Esse novo status sanitário permite que as carnes paranaenses sejam vendidas em países que pagam mais pelo produto. Mas, por enquanto, mesmo com grandes investimentos do setor privado, esses ganhos nas exportações ainda não aconteceram. Afinal, o que falta para o Paraná avançar sobre novos mercados? Será que ainda é cedo para esperar algum resultado? É isso que nós vamos discutir nesse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa de hoje, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo Otamir César Martins, que é diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Tudo bom, senhor Otamir? Obrigado. Tudo bem, boa tarde a todos. E aqui do nosso lado, o Antônio Poloni, que é assessor da presidência da FAEP e ex-secretário da Agricultura do Paraná. Tudo bom, doutor Poloni? Cumprimento a todos vocês, um grande abraço. Bom, gente, em maio desse ano, agora daqui a alguns dias, o Paraná completa 2 anos do reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. E a expectativa para a abertura de novos mercados só está crescendo. O que falta, na opinião de vocês, para essa expectativa virar realidade? Bom, vamos pensar o que aconteceu com o primeiro estado livre, né, que foi Santa Catarina. Eles conseguiram acessar o mercado 7 anos depois, 8 anos depois. Nós estamos indo para o 2º ano e nós achamos que nós temos que apressar, porque quando você retira a vacina e tem lá colocar um diploma na parede não serve para nada, e aquilo ali é um passaporte para você poder vender. Então, como nós temos status igual a qualquer país no mundo que retirou a vacina, nós precisamos ser mais agressivos em relação ao mercado, principalmente aos mercados que nós sempre cobiçamos: Japão, Coreia, Canadá, México. Temos algumas coisas em relação à própria China, né? Nós temos algumas situações que precisam ser discutidas. Isso tem um trabalho que é do Ministério da Agricultura, mas também tem um trabalho do governo do Paraná junto com os empresários. Isso precisa estar muito claro, que quem vende é quem tem a mercadoria, não é o governo, mas os empresários têm que aproveitar esse momento de status que nós temos para agredir o mercado, para conquistar o mercado. O mercado não se conquista, ninguém recebe de graça, né? Quando o senhor fala em estratégia mais agressiva, seria através de que tipo de medida? Assim, emissões, preços mais competitivos? Não, preços competitivos nós temos. Nós precisamos ter missões. Fomos agora, o governador criou uma missão, foi ao Japão e à Coreia para discutir. Nós sabemos que o Japão é um país muito mais complicado, né, no sentido de ele demora mais para aceitar. A Coreia, parece-me que nós temos no próximo mês uma missão coreana vindo aqui para a gente começar a discutir essa questão, principalmente a questão da exportação de carne suína. Mas vamos olhar o que aconteceu agora, que o Brasil foi lá à China e já credenciou um frigorífico paranaense, lá em Cruzeiro do Oeste, que é o Asta, para a exportação da China. E ele já fez um primeiro embarque de carnes para a China e está para a Indonésia. O que nós temos? Estamos terminando essa semana, terminou agora a missão do México para a exportação de carne bovina. Eles estiveram no Paraná, lá em Guaíra, no nosso posto de fiscalização, em Santo Inácio e em algumas propriedades que o ASTA apresentou para eles para poder fazer a exportação. O que significa isso? Primeiro, que nós temos que ter também alguma modernização no nosso sistema. E lembrar, né, vamos lembrar isso, que era uma questão quando retiramos a vacina. Nós dissemos, a vacina nós vamos retirar, mas não vamos ter nenhuma despesa produtora. Mas agora chegou a hora de discutirmos como é que fica a questão da rastreabilidade. Entendi. Então, às vezes a gente pensa que quem tem essa chancela para fazer acordos com outros países é o Ministério. Mas não, o governo do Estado também tem essa oportunidade e essa força também, né? O governo do Estado tem que acompanhar os empresários, né? Se a gente pensar como é que faz, o Ministério da Agricultura vai
faz a negociação externa, é ele quem faz essa negociação com os países, traz para dentro, mas aí joga para o setor definir como é que fica a questão do credenciamento das plantas, essa coisa toda. Mas o governo do Estado tem que estar presente nessa discussão, porque o interesse é do Estado. Nós é que temos o status livre. E nós somos, hoje, se nós olharmos em nível de Brasil, apesar de ter saído os outros estados, mas é que nós temos maior potencial para uma carne chamada que é carne suína. Mesmo a carne de aves. Nós não temos grande produção de carne bovina, mas nesses dois nós podemos agredir mercados que nós não agredimos, na carne suína principalmente. Nós precisamos estar lá, Japão, Coreia, México, Canadá, os países asiáticos, temos ali, né? Está dizendo assim, o próximo é a Índia. Uhum. Todo mundo está dizendo, se aumentar $1 de renda na Índia, vai ser uma explosão em relação ao consumo. Olha aí. E só para o ouvinte entender um pouco essa história, essa conquista do status sanitário aqui do Paraná não ocorreu do dia para a noite, né? Foi um trabalho de mais de 50 anos por aí. É isso, Poloni? Eu acho que primeiro foi o trabalho do produtor, né? Que colonizou, que veio para o Paraná e que começou a fazer um trabalho diferenciado nas propriedades. Aí tem uma questão muito importante que aconteceu, além da estrutura que o Estado tinha naquela época, mas não era suficiente para enfrentar uma oportunidade dessa, mas o setor privado, através das suas entidades, principalmente a FAEP e o CEPAR, eles foram competentes em priorizar o governo. E quando há uma priorização dos organismos da sociedade que priorizam o governo, há uma recíproca. E aqui houve um trabalho muito conjunto no Paraná entre governo e iniciativa privada na busca desse status. Então, estar livre sem vacinação é uma carta de apresentação que foi dada a todos os empresários. Foi dado para os empresários. Essa é a maior carta que o empresário, o exportador quer no mundo, porque nenhum país do mundo pode fazer barreira sanitária para as carnes do Paraná. Porque se fizer, nós derrubamos na OMC em função da autorização da OIE, que todos são signatários. Inclusive, o país que pode fazer uma ação dessa, a gente derruba lá na Organização Mundial do Comércio. Agora, eu acho que é preciso ter o seguinte, quando o Tamir colocou sobre Santa Catarina, é um exemplo clássico. Esses dias uma pessoa reclamou comigo, acho que foi lá no Oeste que eu estava, está demorando muito. Não é que está demorando muito, é que é um trabalho lento. Santa Catarina demorou 7 anos, se não me engano, para poder atingir o nível de hoje. Agora, o que nós estamos dizendo? Que bom que Santa Catarina conseguiu, né? Porque eu sei que logo lá na frente, os estados que não foram junto conosco vão dizer, o Paraná também foi. Nós vamos logo nós vamos chegar lá. E aí o pessoal vai dizer, por que nós chegamos lá? Porque foi feito esse trabalho. Então, hoje tem a carta de apresentação que não tinha. Tá? Agora, dizer que 1 ano, 2 anos é bastante, claro que é. Interessante se fosse imediatamente para exportação, seria outra coisa. Mas isso não é possível, porque você tem que mostrar até a participação público-privada nas negociações, aquilo que o Tamir estava se referindo, né? Para poder ter a confiança dos países da nossa competência, isso tem que ser demonstrado e provado. Então tem um time de amadurecimento. Mas eu acho que logo, quando começar um negócio, outro, aí a coisa começa a se socializar mais. E o pessoal, quando fala de status sanitário, fala de exportação com alto valor agregado, tem falado muito na carne suína. Outras proteínas também não têm a mesma oportunidade? Eu sei que a carne bovina a gente não tem uma produção expressiva, mas o frango, onde a gente é campeão mundial, também pode se beneficiar desse status, na opinião de vocês? Nós hoje estamos em 160 países exportando, Paraná, 160 países exportando para o mundo inteiro. Os mercados mais significativos de carne de aves, nós já conseguimos. Nós temos ainda que caminhar ainda conseguindo fazer. Mas no mercado mundial nós somos como se diz, nós somos galo cinza em avicultura. Nós somos o top do player. Quer dizer, por exemplo, quando nós entramos no Japão, por que nós entramos no Japão? Porque aconteceu um foco de influenza aviária num país fornecedor dele, a hora que o país
perdeu o status, nós fomos entrando e hoje nós estamos consolidados no Japão. E no suíno deve acontecer a mesma coisa? A gente vai entrar onde houver essa lacuna de mercado, de fornecimento? Eu acho que no suíno a gente vai disputar um pouquinho mais no ombro a ombro o mercado, tá? E aí ele está muito em função do consumo. Vamos pensar agora, por exemplo, vamos pensar com relação ao México, que está aí. O México tem um déficit de questão de suínos, de carne de suíno. E é um dos grandes consumidores. Bom, nesse momento você tem que aproveitar que o mercado está aberto para que aconteça. A segunda questão, temos que enxergar no panorama a Índia, tá? Que vai ter uma população superior, já é uma população superior à da China, e que se aumentar a renda vai consumir proteína de alta qualidade, o que acontece hoje na China. A China mudou completamente os seus hábitos alimentares, né? Hoje está carne bovina, carne suína, carne franca e tal. Então nós precisamos entender esse mercado, que é uma questão que daí são os players que estão aqui, das indústrias, agroindústrias, entenderem isso e começar a entrar dentro desse mercado. Então, o mercado de proteína animal no mundo é um mercado crescente, porque você aumenta a demanda, você muda o hábito alimentar. E quando você está mudando o hábito alimentar, e já dizia, cada tostão que você ganha mais, você vai comprar proteína de melhor qualidade, você não fica naquela mesma. Então, eu acho que cabe e tem nós aí, nessa questão que o Polônio disse, quando nós fizemos esse trabalho de 50 anos para a retirada da vacina, houve um momento de confluência entre Estado e iniciativa privada. Agora, no momento de ir para o mercado, tem que haver essa confluência entre iniciativa privada e Estado. O Estado não vende nada, mas o Estado pode facilitar com seu nome essas questões. Por exemplo, vamos pegar, quando eu recebo qualquer missão do Estado, a missão não vem discutir a questão comercial, ela vem discutir a questão sanitária. Ela vem avaliar o meu serviço em relação ao estado sanitário que eu recebi da Organização Mundial de Saúde Animal. Então, a missão do México que teve aqui, a missão do Chile que teve aqui, a missão da República Dominicana que teve aqui, essas missões vieram avaliar o meu serviço junto com o serviço do Ministério. Mas se não tiver isso, e o Estado tem que dar essa condição, porque essa condição é a primeira. Aí vai dizer bem assim, bom, então o serviço está reconhecido. Aí cabe quem? A iniciativa privada. Chegar, bom, então agora vamos começar a conversar como é que nós vamos vender para vocês. Vamos falar de preço. Vamos falar de preço, vamos falar de mercado, como é que se estabelece isso. E eu acho que é muito importante perceber isso. Status sanitário não é definitivo. Isso é bem interessante, Altamira. Até uma outra pergunta que eu ia te fazer. Esse trabalho todo para você estruturar o serviço de sanidade animal aqui no estado, ele não para, né? Você obteve o certificado OIE, mas ele continua, o investimento continua. Eu mudei, eu saio de um status. Vamos pegar, né, que era uma doençazinha, se a gente pensar sobre a questão da fitose, é uma doença que não tem... uma doença chamada doença, até podia colocar uma doença vagabunda, colocando assim, mas ela é que me impedia de ir para o mundo. Bom, eu consegui esse status, então eu tenho que ter o quê? Eu tiro uma muleta que era da vacina e passo a ter uma muleta que é da vigilância. Então eu tenho que estar sempre estruturando. Agora você veja, num estado que nós temos 160 mil propriedades com bovinos e com criações, o que nós precisamos? Nós não podemos só colocar também só ao governo essa responsabilidade. A responsabilidade começa com o produtor, porque ele é o dono do seu negócio, passa pela iniciativa privada, porque tem hoje todo o seu trabalho também, e o governo fazendo o trabalho que deve estar fazendo. Nós somos certificadores desse status, tá? E na esteira dessa estruturação, que outro tipo de benefício o Estado pode usufruir? Por exemplo, agora o Estado está fechado para animais de fora, ele está ou seja, houve toda uma melhora, né, no serviço sanitário. Que outro tipo de benefício vem além dessa abertura de mercado? Bom, vamos olhar, né? Vamos olhar o que o governo fez, né? Ele reestruturou novamente a agência.
fez contratação de pessoal, autorizou agora novamente nós a aumentarmos, né? Nós vamos contratando agora mais 18 médicos veterinários, que vão repor toda a estrutura, aquela história de quem aposentou, nós já estamos repondo, já não vai ficar mais vazio essa questão, estamos contratando auxiliar de fiscalização e o que para nós é importante, eu acho que seria interessante, para nós seria melhor que o Brasil todo tivesse livre de febre aftosa sem vacinação. E essa é uma responsabilidade que o governo tem que ter também. Quer dizer, quando a iniciativa privada propôs, em 2010, né, para os governadores criar a agência, a iniciativa privada não fez assim, cria uma agência e deixa só o nome da agência, né? Ele tem que dar condições para que essa agência funcione. Nesse momento, temos toda a condição de agência funcionar, o governo está sensível, está autorizando que aconteça, o governo está, e ele sabe disso, né? Que o principal negócio nosso, o que é? Produzir alimento. Tá? O senhor comentou uma coisa interessante, e o Poloni também, que quando houve essa intenção de colocar o Paraná nesse status sanitário, houve uma confluência de objetivos, né, entre a iniciativa privada, o governo do estado, e a gente vê que, mirando, né, acho que nessas exportações aí que o novo status traria, o setor privado realizou grandes investimentos, né? A cooperativa Frimeza, por exemplo, investiu 1,4 bilhão numa planta industrial e mais 2 bilhões e meio num sistema produtivo para colocar em operação aquele frigorífico lá em Assis Chateaubriand, o maior da América Latina em suínos, né? Vocês acreditam que houve um certo descompasso entre o investimento privado e o timing dessa abertura de mercados? Não, porque o que acontece, né? Se a gente pensar o tempo, vamos pensar no próprio investimento da Frimeza, ele ficou parado por um determinado período até que se tivesse na discussão que houve aqui no Paraná e que naquele dia, se você lembrar, lá na UCEPAR, naquele dia se concluiu, o Paraná pode ir para a área livre de febre aftosa sem vacinação. Quando em novembro nós tivemos o reconhecimento pelo Brasil e já estávamos mandando para a Organização Mundial de Saúde Animal, começou-se a ter, e todos os investimentos que se tem hoje na questão da proteína animal, começou a se movimentar. Porque se já enxergava isso que o Poloni coloca, que enxergava, agora eu tenho um passaporte que vai me permitir eu começar a conversar com o mundo. Se você pegar o investimento da Frimeza, ele estava previsto há muito tempo, mas ele foi rapidamente, né? Uhum. Se você lembrar, 2 anos depois ele está pronto. Já está começando a questão do abate. E veja só, André, que eu acho que é muito importante se dizer. O que acontece com esse investimento? A iniciativa privada também, junto ao produtor, começou a dizer bem assim, olha, produtor, você é responsável. Você tem que fazer biossegurança na sua granja de suínos. Você tem que fazer biossegurança na sua granja de aves, porque se entrar qualquer coisa que atrapalhe esse estado sanitário, nós vamos perder dinheiro. Olha, é uma cadeia, né? Tem que estar bem unida para funcionar. E o produtor precisa ter essa responsabilidade que ele teve quando ele criou e permitiu que se tivesse recursos hoje no fundo EPEC, que hoje tem o recurso para indenização, mas o recurso ninguém quer usar para indenização. Mas se naquele momento ele teve essa responsabilidade e foi chamado e contribuiu, nesse momento ele tem uma outra responsabilidade. Eu cuidar do meu negócio para que, sanitariamente, eu mantenha o status do Estado. Porque eu, por exemplo, agora em maio, já apresentei um novo relatório ao OIE dizendo para o OIE o que está acontecendo, para a Organização Mundial de Saúde Animal, agora tem outro nome, né? ONSA, né? Uhum. Eu tenho que apresentar para o mapa vai colocar e dizer, olha, continua a mesma qualidade de serviço, a mesma qualidade. O Brasil, os estados que retiraram estão no mesmo status. Então, e isso é fruto do quê? Não é trabalho nosso, é trabalho, o produtor precisa estar consciente e dentro de um planejamento, né? Dentro de um planejamento.
O presidente executivo da Frimeza, o senhor Elias Zidek, muito gentilmente mandou um áudio aqui para o nosso podcast comentando a seguinte questão, né? Que o que falta para os produtos paranaenses alcançarem mercados internacionais que pagam mais pela qualidade sanitária das nossas proteínas. Vamos ouvir o áudio dele um pouquinho. Os frigoríficos de carne suína do estado do Paraná ainda não acessaram os principais mercados compradores de carne suína devido à demora nos protocolos e nas relações entre o setor público dos países. Existem rituais, existem questionários a serem preenchidos e isso está demorando muito. Enquanto não houver autorização e a certificação por parte dos Ministérios da Agricultura, não tem como as indústrias realizarem as negociações comerciais. É isso. Nesse caso aqui, o Elias Zidek da Frimeza, ele acredita que os ministérios, aí, essa questão dos protocolos, dos questionários, que seria o entrave. O que vocês acham disso? O problema é que nós temos que nos adaptar ao que o comprador faz, o que o comprador quer, né? Essa é uma questão básica. Eu quero vender, eu tenho um comprador, o comprador vai dizer quais as condições que tem. É lógico que nós temos, e aí há um trabalho forte que aconteceu no governo anterior, se a gente olhar, né, houve um trabalho forte do Ministério buscando que a gente fosse abrindo mercados. Bom, agora nós precisamos consolidar esses mercados. Como é que consolida? Com esses protocolos. Quais são os protocolos? Bom, tem que se dizer, né? O Japão, o que ele quer, né? Como é que ele quer que se faça isso? Nós temos, por exemplo, o Canadá abriu o protocolo para Santa Catarina. E por que não abriu para o Paraná? Nós já questionamos. Nós precisamos... O protocolo é o mesmo. Então, se o protocolo para Santa Catarina e no Canadá é igual, nós podemos atender esse protocolo. Então, essa é uma disputa, é uma questão de mercado que a Secretaria de Relações Internacionais do MAPA tem lá uma secretaria que faz esse trabalho. Os adidos do MAPA, que foi uma questão que uma vitória, inclusive em relação ao Brasil, que foi criada essa questão dos adidos. Os adidos estão todo dia, né, correndo atrás, olha, nós precisamos abrir mercado, porque esse é o nosso interesse. E aí nós precisamos colocar que eu abro o mercado para o Brasil, mas eu preciso abrir mercado para o Paraná, porque nós somos o maior produtor de proteína animal do Brasil. Nós produzimos o dobro do que Santa Catarina, nós produzimos 6,2% de proteína animal do Brasil, está conosco. Quase... o Rio Grande do Sul é menor ainda. Então, nós temos aqui toda a condição de poder ir a esse mercado. Porque nós temos esse aspecto todo. Nós temos o aspecto sanitário resolvido. Agora nós precisamos fazer esse trabalho conjunto. Eu sempre estou dizendo, trabalho de forma conjunta, iniciativa privada, governo. Precisa sentar, precisa ir trabalhando, estudando, olhando como é que está o mundo, né? Como é que tem se comportado, como é que está se comportando no mundo. Houve grandes iniciativas, né? Nós tivemos as agroindústrias tiveram lá na Feira do Japão, né? Inclusive a Frimeza teve na Feira do Japão, teve lá na Arábia também aqui a grande feira que teve as agroindústrias do Paraná. Agora, quer dizer, conquistar isso, né? Como é que faz isso, como é que trabalha isso no sentido de facilitar as nossas exportações. Eu acho que é preciso gerar uma equipe de mercado composta por membros públicos e privados da União e do Estado e começarem a fazer missões internacionais. Os adidos agrícolas exatamente foram criados, eu lembro bem que a gente participou muito disso. O objetivo deles era exatamente fazer esse anel de ligação lá no país que a gente pretendia ser parceiro comercial. E eles estudaram, eles foram morar nesses países, né? A gente viajou junto, no caso, para a Rússia, por exemplo, com o adido agrícola, etc. Então, é preciso juntar, é um trabalho de esforço, porque é muito representativo para o Brasil o status do Paraná. Ele, assim como Santa Catarina foi,
Esse dia, quando vi Paraná vender carne suína para Santa Catarina, eu falei, puxa vida, né? Não achei isso tão ruim assim, mas eu falei assim, então, agora o Paraná precisa se reestruturar junto com as entidades internacionais do governo federal, fazer missões concretas. O tempo, eu sei, o Elias está reclamando do tempo, mas nós estamos num tempo ainda curto em relação ao grande acontecimento que pode vir pela frente se nós tivermos competência de união público-privado nas negociações. Os embaixadores têm que estar ligados e preparados para isso, com as suas equipes naquele país, né? Demonstração da nossa competência empresarial, levá-la para lá e mostrar para os potenciais futuros compradores daquele país investimento dessa forma, como nós fizemos na conquista do status. Eu lembro de uma reunião que eu fiz no Japão. Eu sentei numa mesa lá no Japão com o secretário de Kobe e falei para ele, puxa, tem muito japonês no Paraná, se eu fizer uma criação de suínos lá só por japonês, você importa? Só estávamos eu e o intérprete e ele, era o secretário de Kobe. Ele falou assim, se você vacina lá, febre aftosa, sim, então volte, termine a vacinação e venha aqui que daí nós conversamos diferente. Foi uma grande aula que ele me disse, o essencial era isso. Então por isso que todos nós, público e privado naquela época, nos empenhamos em concluir o processo sanitário, porque ele é a carta de apresentação mundial. Nenhum país do mundo não pode fazer barreira sanitária legal para o Paraná nas carnes. Quem tem isso? Só Santa Catarina e Paraná. Então é preciso levar isso em consideração, porque isso pode mostrar para os demais estados que, se eles também fizerem o dever de casa direitinho, eles também podem ir para os outros mercados. Nós não podemos ter ciúme de Santa Catarina porque foi. Nós teríamos ido junto com Santa Catarina se não tivesse sido aquele episódio de Londrina que nos atrasou 7, 8 anos. A gente sofreu muito com isso. Agora, secretário da Indústria e Comércio, ministro da Indústria e Comércio do país, técnicos dessas áreas, junto com a área de defesa, a criação da ADAPAR, que o Tamir está aqui, que tem uma desenvoltura muito grande, foi proposição dentro desse contexto para o governo da época. Então, eu acho que está na hora da gente ter calma, não dá para se precipitar porque passou 2 anos. Não, acho que é preciso ter uma reorganização, ou melhor, uma organização de mercado agora, porque de competência, de produção e de defesa, de segurança alimentar, nós já temos para comprovar para o mundo, porque a OIE nos deu certificado, vocês podem exportar para qualquer país do mundo, nenhum país pode fazer barreira sanitária. O que nós queremos mais que isso? E os empresários estão acreditando, os investimentos que acontecem no Paraná são significativos, são muito grandes, são importantíssimos, como diz o Elias e outros empresários também, privados. A gente tem se encontrado aí com empresas privadas por causa do processo de sucessão que a gente trabalha, né? Então, eu vejo que se houver agora, nesse próximos 4 anos, uma parceria grande público-privada nessa questão, há de solidificar. A Agência de Defesa do Estado está bem organizada, talvez precisa de mais técnicos, isso é justo, mas ela tem feito um trabalho que dá segurança para o Estado, manter o Estado sanitário. O produtor tem feito a sua parte. As instituições que priorizaram o governo na época, elas também estão fazendo a sua parte. Então eu vejo que é um momento de reflexão, não é um momento de briga não, muito pelo contrário, é um momento de união para poder alcançar o mercado. E vamos alcançar, com certeza vamos alcançar. E vocês comentaram que é preciso ver o mundo, né, nesse momento para saber como agir. Vocês acreditam que essa situação atípica que a gente passou aí nos últimos anos, pandemia, agora a guerra, pode atrapalhar um pouco esse meio de campo comercial? Atrasou. Ele trouxe reflexos que nós estamos vivendo. Mas, por outro lado, André, é que também, se a gente olhar alguns países, você hoje tem uma inflação no mundo, né? Não podemos deixar de olhar esse aspecto. Mas alguns países tiveram algum crescimento. E isso é o que chama a atenção. Quer dizer, hoje nós precisamos estar muito atentos, quem estuda mercado, né? Eu não sou um especialista em mercado, mas leio algumas coisas, nós precisamos estar atentos às novas oportunidades. Que eu estou falando, a Índia. Que nós não tínhamos nunca, ao longo do tempo, nunca pensávamos numa Índia como ela está. E que ela hoje é o polo que pode crescer e pode crescer o consumo.
E aí tem que olhar a própria China que a gente faz. A China tem como é que ela está se comportando. Toda a questão asiática, né? Quando nós pegamos Singapura, que está aberto, 200 milhões de habitantes. Olha aí. Quer dizer, aí o que significa isso, né? Para você poder trabalhar. É lógico que, e é isso que o Poloni fala, agora é o momento, não é mais, é o momento eu falo, o momento da gente confluir os interesses, governo e iniciativa privada, tá? Porque cabe ao governo garantir esse status sanitário. Cabe a ele, tá? Cabe à iniciativa privada, a partir desse status sanitário, agredir o mercado. A iniciativa privada agrediu o mercado. E ao mercado, dizendo aqui nós temos um produto e que é competitivo. Não tem o que discutir, mas porque nós pegamos soja e milho e transformamos em suínos, aves e muitas vezes boi. Tá? Mas nós temos, os nossos custos são competitivos em nível mundial. Então, nós temos condição de abastecer o mundo. Né? Se olharmos, como é que nós vamos abastecer o mundo? E abastecer o mundo de acordo com a exigência do mercado. Nós temos que ter essa exigência. O japonês não vai comer não quer um suíno inteiro, né? Uhum. São famílias pequenas e que têm nova exigência do mercado, como foi com aves. Quer dizer, eu tenho que enxergar esse mercado, enxergar como é que é isso, mas agrega valor. Olha, e um dado para a gente refletir, né? Em 2022, Santa Catarina exportou 1,43 bilhão em carne suína. Isso é 5 vezes o valor que ela recebia antes do reconhecimento da OIE. Pela nossa conversa aqui, dá para o Paraná já começar a sonhar com isso, né? Dá para sonhar não faz mal para ninguém. Agora, é só um pouco de competência nessa junção de ações para poder alcançar os mercados também. Quando a gente olha aquele número o crescimento, eu li aquele gráfico que você publicaram no boletim hoje, eu acho, né? Uhum. O gráfico que você vê nos primeiros 5 anos, praticamente 5 anos, aliás, foi no 6º ano que começou a levantar, né, a comercialização de Santa Catarina. Nós já estamos aqui querendo perder a paciência um pouco por 2 anos. Não, minha gente, eu sei, eu entendo o Elias, sou amigo dele e tal, é muito sacrifício porque investimentos são altos, etc. Mas nós temos que ter agora pensar em competência. Né? Porque os mercados existem, nós temos o produto e temos a carta de apresentação. O que falta um pouco é talvez a organização público-privado lá fora um pouco, né? Mas tem que sair daqui dentro isso, e já tem algumas experiências boas que estão acontecendo aí. Eu acho que o crescimento disso vai ser realmente com muita satisfação para todo mundo lá na frente. E aqui eu estou louco para esperar que daqui a pouco os outros estados digam assim, puxa vida, nós queríamos estar no Paraná, como nós estamos falando de Santa Catarina. Vai acontecer com certeza, não vamos ser pessimistas não. Agora precisa competência, precisa arrojo e precisa junção de ações público-privadas. Demonstrar lá é primordial. Eu lembro lá na França a gente participava de feiras dos países lá permanentes, cada um mostrando o seu produto, fazendo a demonstração, as autoridades dando as garantias, tudo aquele entrosamento no mercado, né? É um trabalho um pouco mais difícil porque nós estamos em países distantes, não somos limítrofes, né? Mas eu acho que é uma priorização dos governantes nesse aspecto, principalmente o nosso estado, que a sua economia é essencialmente agrícola, né? Então, alcançar o mercado novo, nós fizemos o que era necessário fazer. A ADAPAR está aí, nós propusemos naquela época, né, para criar uma ADAPAR forte e competente para dar segurança. Convencemos todos os produtores do Paraná a fazer um recolhimento, né, aqui as entidades privadas junto com o governo, fazer um fundo garantidor, que isso é inédito no Brasil, da forma que nós temos. Quer dizer, nós temos todo o ingrediente de possibilidade. O passo mais difícil já demos. Mais difícil foi dado. Agora é a junção de força para alcançar o pico da questão. Vai acontecer, com certeza. Eu vejo assim, né, se a gente olhar, né, eu estou indo agora dia 24 em Rondônia. Rondônia é uma área livre de pertosse sem vacinação. Mercado bovino. Eles também estão uma mesma situação. Quer dizer, como é que eu posso rapidamente ir ao mercado? E eu vou lá, nós vamos discutir lá, porque nós temos um modelo no Paraná, que é um modelo que não existe no Brasil, em que as entidades privadas
estão junto conosco, nós sentamos na mesma mesa. Essa discussão é uma discussão que tem com as próprias entidades que comercializam. Nós estamos sentados com o CEPAR, onde estão as agroindústrias, né? 60% do processamento de carne está na mão das indústrias. Sentamos com o BRF, sentamos com todos para construir um ambiente que é o ambiente do Paraná poder estar no mundo. Nós temos essa vantagem, eu estou dizendo isso que o Polônio está dizendo, nós vamos ter mais estados agora entrando com essa mesma situação. Só que eles vão entrar depois e com menos organização do que nós fizemos aqui no Paraná. E posso dizer para vocês, a organização que nós fizemos aqui é melhor, inclusive, do primeiro estado que retirou a vacina de Santa Catarina. Então nós temos hoje uma confluência da iniciativa privada, quer dizer, o CEPAR, o Sistema FAEP, Senar, FETAEP, onde estão os produtores, onde estão as agroindústrias, o governo, sentamos, conversamos e estamos construindo. Eu acho que, aí eu sempre digo, né, que não podemos ter tanta paciência para ficar esperando muito tempo, mas precisamos estar organizados no sentido de que nós possamos realmente acessar esse mercado. E é o que se quer. Aquilo que está lá na minha sala, que é lá o certificado da OIE, não serve para nada. Agora, aquilo que está lá na minha sala, se for colocado na prática e vamos ao mercado e vamos começar a trabalhar junto, eu volto, isso é muito importante. Esse momento é de organização. Como é que nós vamos trabalhar de forma conjunta para que nós possamos ir ao mercado? Não adianta ir individualmente. O mercado vai sempre voltar e vai dizer bem assim, governo, você garante que tem esse status sanitário teu? Tá? Então é uma discussão hoje muito, muito interessante, porque quando nós fizemos, você veja só, quanto de investimento a iniciativa privada fez para que nós pudéssemos manter até esse momento todas as barreiras sanitárias que nós temos no Estado. Foram recursos colocados pela iniciativa privada, acreditando que isso desse um retorno. E nós estamos acreditando nesse retorno. Nós não temos a menor dúvida que nós temos a grande oportunidade agora e da forma organizada que nós estamos fazendo. Nós temos que fazer isso de forma organizada. Perfeito! Bom, gente, vamos ficando por aqui com esse episódio. Eu quero agradecer muito a presença aqui do Otamir da ADAPAR, do Polônia, aqui da FAEP, e falar para você, ouvinte, se você tem interesse em ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify e até no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Baixa lá gratuitamente, você vai receber na palma da sua mão aí cotação de mercado, previsão do tempo e muita informação do agronegócio, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!